Pascoal, do PSL. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento. É o senhor presidente, é o deputado Gilmaci, não é a deputada Alessi, não, né? Não. Então, cumprimento. Quem que está de presidente? Vossa Excelência, perdão. Cumprimento a deputada Alessi também, está aqui secretariando os trabalhos, os colegas presentes, funcionários da casa, os cidadãos que nos brindam com suas presenças. Nós estávamos agora, na verdade, ainda estamos, né, eu desci para poder falar, em reunião com o governador, que todo mês tem visitado esta casa, e eu costumo elogiar muito essa iniciativa, penso ser muito importante esse diálogo, e queria já dar notícia, não acho que estou ferindo nenhum tipo de norma ao fazê-lo, já que a reunião ainda não terminou, de que eu conversei com o governador perante todos os colegas sobre a situação do Oncocentro e da FURP. Hoje pela manhã estive, inclusive o deputado Gianazzi também estava, a deputada Beth Saão também estava, estive num ato simbólico de abraço ao Oncocentro, né, com funcionários, familiares de pacientes, muitos pacientes, e é realmente impactante, porque o trabalho que o Oncocentro faz é um trabalho praticamente exclusivo de confecção de próteses para pessoas vitimadas pelo câncer. Muitos pacientes, inclusive, se dispuseram a vir a essa casa, gravar vídeos, alguns até, a pedido deles, eu fiz fotografias, mas eu não gosto muito de expor as pessoas. Então, se as pessoas se sentirem, né, à vontade para virem aqui conversar com os colegas, eu acho que é importante para os colegas compreenderem, né, a relevância do serviço prestado pelo Oncocentro. Mas o que eu fiz? Eu aproveitei a vinda do nosso governador para tratar com ele de 3 temas. Tema número 1, a relevância do Oncocentro. Tema número 2, a importância da manutenção da FURP para o que eu chamo de segurança medicinal. Existe toda uma teoria em torno da segurança alimentar, né? Todas as medidas políticas e econômicas têm que ser muito cautelosas quando se trata, por exemplo, de agricultura, de pecuária, de piscicultura, porque tem a ver com a segurança alimentar. Eu encaro a FURP no âmbito do que a gente pode chamar de segurança medicinal. Por quê? Nós não podemos olhar a FURP, que é um laboratório público, só pela perspectiva privatista do lucro. Nós temos que compreender que, diante, por exemplo, de uma epidemia, o governo, o Estado, pode acionar a FURP para pesquisas emergenciais e até para a produção de medicamentos emergenciais. Tá? A FURP não precisa passar por todos os protocolos ou por todas as etapas para aprovação de um medicamento, por exemplo, perante a Anvisa. Existe uma facilidade maior em termos de concorrências públicas, idem. Então, se nós fecharmos a FURP, nós ficaremos completamente na mão dos laboratórios privados. Sob o ponto de vista da saúde pública, finda sendo um risco. Primeiro, porque os laboratórios nem sempre têm interesse em produzir todos os medicamentos. Segundo, porque entendo, por exemplo, para aprovar a produção de um medicamento, tem que passar por um trâmite que pode demorar anos, né? E nós aqui carentes de uma determinada medicação. Então, eu tomei a liberdade de falar com o governador, porque eu acho que o diálogo é sempre o caminho mais importante, né? Eu não acho que o enfrentamento seja o melhor caminho para conseguir aquilo que é necessário de ser alcançado. Então, eu expus ao governador a minha preocupação com a FURP, com o Oncocentro, e dei a sugestão, né, uma opinião pessoal, com tudo que eu li sobre a FURP, de nós trabalharmos, né, nós, povo paulista, nós, ele, governo, nós, legislativo, com a ideia de vender a unidade de Américo Brasiliense, porque realmente não há necessidade das 2 unidades, Guarulhos e Américo Brasiliense. Quanto mais eu leio a respeito, quanto mais eu me informo, mais eu me convenço de que não há necessidade. Então, a sugestão que eu dei ao senhor governador foi trabalhar para vender Américo Brasiliense, que gerou uma dívida muito significativa para a própria empresa e para o Estado, e preservar a unidade Guarulhos. Tá? Fiquei feliz com a receptividade do governador. Ele disse que até agora não haviam pensado
né? Ninguém na equipe tinha pensado neste meio do caminho, vamos dizer assim, né? As opções que havia era mantém FURP completamente, ou extingue FURP, ou desestatiza FURP, e agora existe uma hipótese a mais. Tá? Então, já tem uma reunião agendada. Posso completar, Excelência, numa comunicação? Já tem uma reunião agendada para a semana que vem com o secretário da Saúde. O governador, nesta reunião, sugeriu que o superintendente da FURP também participasse. Eu participarei. Depois eu vejo outros colegas que eventualmente queiram participar, com o intuito de, talvez, amadurecer essa sugestão de nós enxugarmos a FURP, como se apresenta hoje, mas preservarmos, essa instituição que traz muita segurança para a preservação da saúde pública. Tá? Então, foram esses dois temas. Ao lado desses dois temas, eu pedi ao governador, na verdade, eu noticiei ao governador o que já havia noticiado ao secretário da Saúde, que todo santo dia eu recebo 5, 6, 7, às vezes até mais, denúncias de mulheres que vão às maternidades e não conseguem fazer o procedimento da cesárea, mesmo estando com 40, 41, 42 semanas de gestação, muitas, inclusive, com indicação, né, dos seus médicos durante o pré-natal. Noticiei ao governador que já tem uma reunião marcada com o secretário para verificar como enfrentar essa situação. Ele também já conversou com a equipe que quer que isso seja, vamos dizer assim, resolvido. E disse que entende que, pelo fato de ser uma lei nova, com uma mudança de cultura, né, com toda uma mudança de estrutura, que estejamos apenas enfrentando uma dificuldade de transição. Tá? Então, assim, eu fico feliz de poder dizer para a população que o governo vai se esforçar, e eu vou cobrar, para que a lei que foi aprovada nesta casa e sancionada pelo governador seja efetivamente cumprida e observada. Então, esse é o relato, né, da reunião. Hoje cedo estivemos lá abraçando o Oncocentro. Estou esperançosa que o Poder Executivo e o Poder Legislativo terão sensibilidade para compreender que Oncocentro e FURP devem ser olhados de maneira diferente, sob uma perspectiva diferente das demais empresas públicas. Muito obrigada, senhor presidente.